Salmo 127. Vamos ler? Assim diz o texto: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Amém? Amém? Irmãos, todos nós temos sonhos e projetos, e sonhamos com esses projetos. Isso é pecado? Não. Isso é ruim? Não. Criamos projetos, geramos expectativas, queremos crescer diante dos nossos projetos, queremos crescer profissionalmente, queremos crescer naquilo que sonhamos, queremos alcançar os nossos sonhos, queremos alcançar os nossos objetivos, mas a palavra de Deus diz que nada adianta trabalhar para construí-la, a sua casa, se o Senhor não edificá-la. Então, o que a palavra ela me mostra é que, por mais que eu tenha projetos, por mais que eu tenha sonhos, por mais que eu me aperfeiçoe, se Deus não estiver envolvido com os meus projetos, se Deus não estiver envolvido com os meus sonhos, eu estou fazendo em vão. É a mesma coisa de eu remar contra a maré. A coisa mais frustrante é quando eu quero abrir uma porta que Deus quer fechar, ou quando eu quero fechar uma que Deus quer abrir. E esse texto diz: não adianta eu querer construir uma casa, se Deus não estiver envolvido com essa construção. E aí o texto vai mais além. Não adianta você colocar guardas na cidade inteira, gerar uma proteção para você, se Deus não estiver envolvido com aquilo que é teu. Você pode pegar os melhores segurança, pegar a polícia, o FBI dos Estados Unidos e falar assim: eu vou proteger a minha família com essa equipe aqui. Se Deus não estiver envolvido, se Ele não te guardar, também não vai resolver. Se Deus não estiver envolvido com tudo aquilo que é meu, se Ele não fizer parte da minha história, desde os mínimos detalhes até os maiores, até os sonhos mais gigantes que eu tenho, não adianta, porque eu vou ser alguém frustrado. Deus tem que fazer parte da minha história. Os meus sonhos têm que ser os sonhos de Deus. Os meus projetos têm que fazer parte dos projetos do reino dos céus. Primeiro é o reino dos céus. Primeiro é o que Deus quer. Primeiro é o que Ele quer de mim, o que Ele quer da minha casa. Primeiro o que Ele quer da minha família, o que Ele quer de mim, aonde Ele quer que eu esteja, o que Ele quer que eu faça. Aí sim, aquilo que eu quero começa a ser concebido e aceito por Ele e dado por Ele a mim. Por isso que a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E esse texto é a mesma coisa desse texto também. Nada adianta você construir se Deus não estiver envolvido. Nada você adianta criar uma grande proteção se Deus também não estiver protegendo. Irmãos, eu quero que você entenda algo, aonde eu quero chegar com isso. Nós vivemos num tempo na igreja em que a igreja, ela tem enterrado Jesus. Ela tem tratado Jesus como um personagem morto. Sabe assim, eu acredito em Jesus, mas eu não acredito que Ele possa, que eu possa viver esse texto que eu li aqui. Que Ele está envolvido com a minha construção, que Ele está envolvido com a minha proteção. Eu acredito em Jesus, sabe? Mas eu não acredito que eu possa viver grandes coisas com Ele.
Eu ouço milagres, nossa, fulano viveu isso, que coisa linda, pessoa viveu aquilo, nossa, mas eu não tenho uma fé suficiente para que eu possa viver essa coisa extraordinária com Deus. Então uma igreja atual, ela vive enterrando Jesus. A Bíblia relata de uma viúva, que o marido morre, e esse marido deixa débitos, e a viúva procura o profeta. Eu quero que você olhe essa viúva como a igreja, e eu quero que você simbolize esse profeta como Deus. Então a igreja, ela exorta, ela clama a Deus por um milagre. Sabe por quê? Porque o marido deixou débitos, promessas, não porque às vezes ele foi um mau caráter e deixou dívidas, mas às vezes ele tinha uma vida, um cotidiano, ele tinha uma história, e quando ele morreu, ele deixou algumas coisas pendentes para trás. Ele deixou alguma história, e essa viúva enterrou o seu marido. A igreja enterrou o noivo, e ficou promessas pendentes para trás, e o cobrador veio cobrar isso aí. Cadê o posicionamento da esposa? Cadê o posicionamento da igreja? Eu quero receber, cadê? E aí uma igreja abatida, aí uma igreja, e aí o que eu faço agora? E essa viúva, ela recorre a Deus, a igreja recorre aos pés do Senhor, e Deus diz para ela, o profeta diz para essa viúva: vai lá, pega todas as vasilhas que você tiver, pega as vasilhas dos vizinhos. O azeite significa unção, o óleo significa unção sendo derramada, e ela diz: o que você tem na sua casa? Eu tenho um pouquinho de azeite. É isso que você tem para oferecer? É isso que como igreja você tem para oferecer para mim? É isso que como igreja você tem para oferecer para Deus? É o que eu tenho na minha despensa. É o seu tudo? É o meu tudo. Então dê o seu tudo para Deus. Então a palavra de Deus diz que quando ela pega esse punhadinho de azeite que ela tinha e começa a derramar nas vasilhas, imagina que essa é a igreja entregando tudo. E a palavra de Deus diz que enquanto tinha vasilhas, o azeite foi enchendo todas as vasilhas. E quando acabou, o profeta disse: vende o azeite, pague os seus débitos, pague a sua conta. A igreja, ela precisa ter uma atitude de fé. A igreja, por um tempo, a igreja, Jesus se manifestou para os judeus, se manifestou como corpo para eles, mas Ele deixou o seu espírito. A igreja, ela tem que andar pela fé, é pela fé, porque o noivo, ele não está aqui de corpo, nós não apalpamos ele. O noivo, ele não está aqui, e o inimigo está nos cobrando algumas coisas, colocando em xeque as promessas que Deus deixou para nós como igreja, e nós estamos assim, entregamos ou escondemos o pouquinho que temos. Sabe, o inimigo está à porta querendo roubar os nossos filhos, roubar os nossos sonhos, sabe, os nossos projetos. E aí o que a gente faz? A gente entrega tudo, vive uma história extraordinária com Deus ou não? Vou te citar outro exemplo, a viúva de Naim. A Bíblia trata de dizer que aquela mulher, ela enterrou o seu marido, ela enterrou o noivo. Eu quero que você olhe para a viúva de Naim como a igreja do Senhor. Ela enterra quem? O noivo. Ela enterrou o marido, e a Bíblia diz que o único filho que ela tinha, o único, também morre. Presta atenção, eu quero que você olhe a viúva também como a igreja. A igreja também está enterrando Deus, está enterrando o noivo, e automaticamente quando ela perde o noivo, ela desacredita, ela perde a fé, ela se torna uma igreja viúva, ela também automaticamente ela começa a perder aquilo que era dela, sonhos, filhos, projetos, tudo que ela tinha de precioso começa a ir embora automaticamente, porque a fé foi enterrada junto com o noivo, junto com o marido. E aí a igreja fica, sabe, uma igreja sendo consolada. Olha, estamos aqui, estamos orando, porque a Bíblia diz que os vizinhos, os amigos, estavam consolando a viúva.
Mas aí Jesus vem andando na contramão, e a palavra de Deus diz que ele toca no esquife do caixão e ressuscita o filho. Ressuscita o filho. Só que Jesus, ele fala assim: a partir de hoje eu vou estar na tua casa com você? Não, Jesus, o corpo, ele vai embora, mas a igreja precisa expressar a fé. O que tem acontecido com a igreja é que nós temos enterrado Deus, nós temos enterrado o nosso Cristo, e nós não temos exercido a fé. A gente vem aqui, canta, adora, mas não consegue viver grandes coisas com Deus. Por quê? Porque ele não faz parte da nossa história. Aí o projeto que criamos, os sonhos que projetamos, tudo aquilo que nós queremos fazer para as nossas vidas pessoais, ele não faz parte da nossa vida. Então eu quero construir algo para mim, sem perceber, automaticamente Deus não está fazendo parte dessa construção. E aí eu quero fazer uma proteção para a minha vida, eu quero proteger meus filhos, eu quero proteger a minha casa, eu quero proteger a mim mesmo, eu vou fazer um plano de saúde, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer uma poupança, nada que isso seja errado, não, realmente você tem que pensar nisso, mas nada adianta de tudo isso, se Deus não fizer parte da tua história, nada adianta, tudo vai ser em vão. Tudo vai ser em vão. Se Jesus não fizer parte da tua história, você não vai ver os teus filhos crescer. Se Jesus não fizer parte da tua história, você não vai conseguir sanear os teus débitos. Tem que fazer parte da tua história. A gente sempre está preocupado em construir algo para mim. Eu quero construir minha casa, eu quero criar minha proteção, e nada adianta, amados, você construir um palácio, se o Senhor não fizer parte disso. Nada adianta uma grande segurança, se Ele não fizer parte disso. Quero te dizer algo, olha, às vezes eu começo a ler a Bíblia, eu falo assim: meu Deus, como é que isso pode ter acontecido? Eu estava olhando a história de Lázaro. Jesus chega em Betânia, aí Ele ministra a palavra de Deus. A palavra de Deus, aí diz que os judeus queriam matar, queria apedrejar, queria matá-lo e fazer um regaço com ele. E a Bíblia diz, Manuel, que era necessário que Jesus se retirasse dali, porque não era o tempo ele morrer naquela hora, naquele momento. Ele sabia que ele ia morrer, mas aquele não era o tempo. Então a Bíblia diz que era uma necessidade ele sair de Betânia. Ele sair dali, por quê? Porque se ele ficasse, ele ia ser apedrejado, ele ia ser morto pelos religiosos, pelos judeus. Aí ele vai, se afasta. Aí a palavra de Deus diz que Lázaro fica doente. E aí avisa Jesus que o amigo que ele ama está enfermo, está doente. A irmã Marta e Maria manda avisar Jesus que ele está doente. E Jesus fica aqui: não é hora da gente ir. Passa 3 dias, Jesus falou assim: agora é hora da gente ir até lá. Aí Tomé fala assim: nós vamos com ele e vamos morrer junto com ele, porque lá os caras vão matar. Está na palavra isso. Tomé fala: nós vamos morrer junto com ele, vamos, nós estamos com ele, então nós vamos, mas nós vamos morrer junto. Aí quando Jesus chega, presta atenção que eu vou dizer para vocês, quando Jesus chega, Marta chega até Jesus e diz assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Falei: então tá bom, então Jesus pode morrer para que seu irmão viva, então. Você vê como é que o interesse é próprio? Você vê como é que o interesse é para si mesmo? Então Jesus faz aqui, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Então assim, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro ia viver, mas o Senhor ia morrer apedrejado. Por quê? Porque eu quero construir algo para mim. É o meu problema que está, sabe? A visão não é uma visão para o reino, mas é uma visão para a minha vida. Eu quero que o Senhor venha para resolver o meu problema. Mas não é um propósito do reino. Não tem, eu não quero saber o reino, eu quero saber o meu problema. É o meu tempo, é a minha hora, é a minha vida. É o meu irmão que está enfermo, é a minha família que está em questão. Não é o reino de Deus. Marta falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão, mas amado, se Jesus ficasse lá, ele tinha morrido, apedrejado naquele tempo, fora de um tempo dele. Então você vê que a questão é resolver o meu problema. Eu preciso que o Senhor resolva o meu problema.
eu preciso que o Senhor resolva a minha história, eu preciso que o Senhor saneie a minha dívida agora, nesse momento. E aí eu quero construir algo meu, sabe, sem colocar numa balança realmente o que é que Deus quer, sem colocar numa balança realmente o que Deus quer da minha vida, o que realmente Deus quer através dessa crise que eu estou vivendo, o que Deus quer através desse grande problema que eu estou passando nesse momento, o que Deus quer com isso, o que Deus quer me mostrar, qual é o caminho que Ele quer mostrar para mim. Amados, acidente, foi um acidente, foi uma coisa que aconteceu, isso são para os outros acreditar. Não, crente acredita em propósito. A palavra de Deus diz que não acontece nada se Ele não queira que aconteça, se Deus não permita que aconteça, que todas as coisas, desde as coisas boas às ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está alinhando as coisas, Deus está alinhando as coisas. Há um momento na nossa vida, amados, que muitas vezes nós estamos igual aqueles discípulos na embarcação, sabe, Jesus estava fazendo uma viagem, e a palavra de Deus diz que ele desce e pega o travesseiro e vai dormir. Parece que não chega a certo ponto na nossa vida que nós estamos vivendo essa mesma situação que os discípulos estavam vivendo. Jesus, no meio de uma grande crise da minha vida, eu não consigo ouvir a voz de Jesus. No meio de uma grande crise da minha vida, eu não consigo ter uma resposta. Mas não é porque que Jesus se calou, não é porque você não tem uma resposta hoje, que não significa que Jesus não está no barco com você. Ele está no barco com você, mas no certo momento Ele vai acalmar o vento e as tempestades. Não é porque eu não vejo a coisa acontecer que Deus me abandonou. Ele quer um crescimento da minha parte, Ele quer que eu entenda que eu preciso edificar uma casa, que eu vou construir uma casa. Só que não adianta eu construir se eu não tiver a aprovação dEle, não adianta eu construir se eu não tiver o aval dEle, não adianta eu criar muralhas de proteção para mim, se Ele não for realmente a minha proteção, se eu não estiver realmente aonde Ele quer que eu esteja. Não adianta. A Bíblia relata várias histórias de que o exército de Israel era um exército inferior, mas Deus estava com aquele povo, e a vitória foi de quem? Foi do povo de Israel. E quando Deus falou assim, eles não merecem ser vitoriosos, Deus fez que Israel perdesse as guerras, e por várias vezes Israel perdeu as guerras. E por quê? Porque Deus deixou eles perder? Foi porque Deus não amava? Foi porque Deus não, porque eles precisavam perder para que eles pudessem ter um nível de crescimento, para que eles pudessem ter um nível de maturidade, para que eles pudessem crescer diante da presença de Deus. Eu preciso gerar essa maturidade, eu preciso gerar esse crescimento do Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus ele estava numa certa casa fazendo um culto, ministrando um culto, e a Bíblia diz que ele estava curando enfermos, e era impossível entrar naquela casa, era impossível entrar ali, era impossível chegar até Jesus. E a Bíblia diz que 4 homens pegaram um deficiente, um paralítico, colocaram em cima, abriram o telhado e desceu aquele homem pelo telhado. Sabe, eu preciso, às vezes, a dificuldade da vida, ou elas me afastam de Deus e fazem eu desistir, virar as costas e ir embora, ou realmente eu tomo uma posição na minha vida para chegar até perto de Cristo. Eu tomo uma decisão de chegar até perto dEle. Aí é uma escolha, não é fácil, realmente. Ele diz que o caminho é apertado, Ele diz que o caminho é estreito,
Eu tomo uma decisão, eu crio uma circunstância para me chegar até Ele, eu me disponho, eu falo assim, não, eu vou chegar até Ele, eu vou criar uma forma, eu vou me prostrar, eu vou até conseguir chegar perto dEle. Ou eu tomo uma decisão de ir embora, falo assim, ó, fica pro resto da tua vida aleijado, e acabou, e vamos tocar nossa vida, porque é impossível chegar até Jesus. Não, mas aqueles caras deram um jeito, abriram o telhado, colocaram lá o enfermo lá dentro, e a palavra de Deus diz que ele curou o enfermo. E aí o que eu acho mais lindo, quando ele foi curar o enfermo, ele não disse para o enfermo assim, ó, você está curado, ele disse assim, estão perdoados os seus pecados. Mas por que Jesus disse isso? Porque o salário do pecado é a morte, e tem muitas famílias paralisadas pelos pecados, tem muita gente paralisada pelo pecado, tem muita gente doente pelo pecado. Por isso que antes de eu chegar até o Pai e clamar por uma bênção, eu preciso prestar um culto racional. Eu preciso quebrar os meus limites, quebrar as regras, eu preciso dar um jeito, entrar por algum lugar, eu preciso chegar até Ele, e eu preciso clamar pelo um perdão. Esse é o culto racional. Porque Jesus não disse para ele assim, você está curado, não, ele disse, está perdoado os seus pecados. Porque a maior paralisia da sociedade, das famílias, é a quantidade de pecado. É o quanto as famílias estão envolvidas no pecado, na mentira, na vida oculta, na vida secreta, na vida mentirosa, construindo as suas coisas mentirosas, e aquilo ali está paralisando famílias, lares, e é disso que a gente precisa do quê? De um Jesus. Tantas famílias envolvidas em construir, em projetar, em crescer, com sonhos, com propósitos, mas Jesus não está fazendo parte disso. Jesus não faz parte disso. Jesus não faz parte dessa história. Amados, se Jesus não curar, foi ministrado domingo aqui, primeiro Jesus precisa fazer em mim, para que depois Jesus faça na minha casa. Primeiro Deus precisa fazer em mim, para que depois Ele faça naqueles que eu quero que Ele faça. Não adianta eu vir aqui clamar para que Deus salve a minha casa, salve meus filhos, salve meu pai, salve a minha irmã, se eu não me salvei antes, se eu não me prostrei antes. Se Deus não curar essa geração, Ele não vai levantar uma geração sarada. A Bíblia relata a história de um pai que clama por misericórdia pela libertação de um filho, e o filho estava endemoniado. A Bíblia diz que ele procura os discípulos, ele diz para Jesus que ele foi em todos os discípulos de Jesus, e nenhum discípulo conseguiu expulsar os demônios dele, nenhum. Aí quando Jesus chega perto do pai, Jesus pergunta para o pai, desde quando o seu filho está assim? Aí o pai diz, desde a sua infância. Aí eu pergunto para mim, mas como é que pode uma criança que Jesus pôs no colo e disse, deixe vir a mim os pequeninos, porque deles são os céus? Como é que pode uma criança estar endemoniada desde a sua infância, se ele disse, que perguntaram para ele, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Ele pegou uma criança e disse, seja como uma criança. Como é que uma criança, então, desde a sua infância, pode estar endemoniado, se esse é o herdeiro, é o exemplo de herdar o reino? É o que nós fazemos, são o peso e a herança que nós trazemos para os nossos filhos. Porque quando esse pai, ele chega diante de Jesus, ele chega clamando pelo filho. Olha, eu preciso que o Senhor liberte meu filho, eu fui em todos os seus discípulos, eu clamei por uma libertação, eu preciso que o Senhor liberte meu filho, que o Senhor faça um milagre. Aí Jesus, desde quando está assim? Foi desde a infância. Aí, eles, num diálogo, no final do diálogo, o pai diz para Jesus, perdoa a minha incredulidade. O pai entendeu que o problema do filho não era o filho, era ele. A brecha
que o pai ou a brecha para que o filho ficasse endemoniado, doente, paralisado pelos demônios, foi o pai quem deu. Por quê? Porque o pai, às vezes, eu creio que a vida inteira ficou preocupado em construir. E Jesus não fez parte dessa construção. O pai ficou o tempo inteiro, você veio arrumar uma solução para o filho. Mas o que adianta eu arrumar uma proteção para o meu filho se ele não fizer parte dessa proteção? E quando ele chega, ele diz, quando ele entendeu tudo, ele diz, perdoa a minha incredulidade. E a palavra de Deus, quando ele clama por perdão, o filho foi liberto. O problema estava no filho ou no pai? No pai. No pai. Quando Jesus ele chega de uma viagem, ele chega em Israel, a Bíblia diz que chega um cara chamado Jairo e fala para ele assim, eu preciso que você vá lá até a casa, na minha casa, curar minha filha, porque minha filha tem 12 anos e ela tem uma doença, ela tem um fluxo de sangue, sabe assim, não cessa o fluxo de sangue dela, ela está à beira da morte. Chegaram em Jairo e disseram, Jairo, não incomoda o mestre, sua filha está a ponto da morte, está morrendo. E ele diz, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma resposta, eu preciso que o senhor vá até a minha casa. E Jairo era um dos principais da sinagoga. Um cara que construiu um império, um cara que vivia cercado de pessoas que protegia a sua casa. Mas o que adianta você ter uma bela casa se Jesus não fez parte da edificação dela? O que adianta você ser um dos principais da sinagoga, ter um nome, um cargo bacana, ter pessoas que te servem, que te protegem, se Jesus não faz parte dessa proteção? Amados, no final da conta, você tem que morrer no Pai. Não adianta. O final da conta é com Ele. O final da conta é com o Pai. E ele chegou e clamou, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma solução. Eu vou até tua casa, Jairo. Minha filha tem 12 anos. Aí no meio do caminho, a palavra de Deus relata que uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, e ela gastou tudo o que tinha, está escrito na Bíblia isso, tudo o que ela tinha, todo o recurso que ela tinha de dinheiro, ela gastou com os médicos. Aí eu volto na palavra de novo. O que adianta você ter tanto, se ele não faz parte do seu tanto? O que adianta você ter tudo e ele não fazer parte desse tudo? Você vai buscar recurso, vai gastar o teu tudo, vai investir o teu tudo, vai fazer de tudo, e a resposta verdadeira é Ele. No meio do caminho, essa mulher que fazia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, ele estava indo curar uma menina que tinha 12 anos de idade, que tinha um fluxo de sangue, e no meio do caminho para uma mulher que sofria por 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e a Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo. Você vê que são duas pessoas, o pai gastando pela filha, e a mulher gastando por ela. São duas gerações que construiu, que projetou, que criou, doente, sangrando. Agora eu quero que vocês, para a gente poder encerrar, eu quero que você olhe essa garota aqui, como essa igreja. Uma igreja que sangra. Uma igreja doente. Uma igreja doente. Sangrando. E eu quero que você olhe para essa igreja também, doente e sangrando. A mulher. Essa igreja aqui, o pai construiu tudo. Construiu uma bela estrutura para a igreja, fez de tudo para essa igreja. O líder protegeu essa igreja, mas essa igreja está ferida. Porque por mais que uma igreja tenha uma bela estrutura, se ela não tiver Jesus, ela vai sangrar o tempo inteiro. Por mais que tenha um líder conhecido e famoso, com um belo nome,
Se Jesus não fizer parte dessa igreja, essa igreja sangra. Aí tem uma igreja que vem sangrando há anos, porque é uma igreja religiosa, é uma igreja que busca recursos para si próprio. E eu quero dizer para você, essa igreja é uma igreja mais antiga, a igreja mais velha, uma igreja que já há um bom tempo está aí, mas também sangra. Aquela igreja é uma igreja nova que está se levantando, mas também sangra. Você sabe por que as duas igrejas sangram? Não importa se aquela igreja tem 30 anos e essa igreja só tem 10. Se as duas igrejas não tiver Jesus, porque Ele é a cabeça de todas as coisas, as duas igrejas não têm vida. As duas igrejas estão prontas, perto para morrer, mas o Senhor está dando uma chance. Se eu entrar na casa dela, ela vive. Se essa igreja me tocar, ela vive. Se essa igreja vier em mim, ela vive. Por quê? Porque, amados, em tudo que a gente for fazer, sendo igreja, sendo pai, sendo empresário, sendo funcionário, sendo o que a gente for, se a gente não tiver Jesus como Senhor das nossas vidas, a gente é apenas um morto andando, esperando só o momento da morte. Cada um de nós precisamos de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite, não é de dinheiro que você precisa, não é de uma bela construção que você precisa, não é de uma bela proteção que você precisa. O que você precisa, eu te citei vários exemplos de homens que tiveram proteção, de homens que tiveram sendo pessoas que o servia, de mulher que tinha dinheiro, que gastou, que investiu, que fez de tudo para ser sarada e não resolveu o seu problema. A resposta para a tua vida hoje não é a igreja que você vai, porque tinha uma igreja aqui nova, que abriu há pouco tempo, mas também sangrava. Tinha outra igreja ali, bem antiga, mas também sangrava. A resposta não é a igreja que você frequenta, não é o líder que prega para você, não é o pastor que te pastoreia. A resposta para a tua vida é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não fizer parte da tua casa, da tua história, da tua vida, você vai fazer uma parte de uma igreja que sangra, que está prestes a morrer. Está prestes a morrer. Essa é a questão. Essa é a questão. Jesus, Ele é o que nós precisamos. Se você veio aqui hoje buscando um pastor, buscando uma igreja, buscando algo, ninguém tem nada para te oferecer. Quem tem para te dar algo é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Eu não tenho nada para te dar, eu não tenho nada para te oferecer, além de um abraço. A igreja pode ter as economias dela, se você precisar, vai te ajudar com uma cesta básica, com um abrigo, com um cobertor, vai te ajudar nesse sentido, mas quem pode resolver a tua vida, te salvar e prometer a eternidade, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É só Ele que pode salvar. É uma geração sangrando, outra geração sangrando. Se Jesus, se aquela mulher não tocasse nele e falasse assim, eu preciso de ti, se ela não reconhecesse que ela precisava de Jesus, ela não ia sarar. Se aquele líder, se aquele homem chamado Jairo não chama Jesus e não coloca Jesus dentro da casa dele, por mais rico e importante que ele era, se ele não coloca Jesus dentro da casa dele, ele não ia ver a filha dele sarada. Não importa quanto dinheiro você possa ter ou aquilo que você possa construir, o que tem que fazer parte da tua vida é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Você sabe por que nós citamos o exemplo daquela mulher, da viúva, que ela foi até o profeta, e ela sendo a igreja, ela clamou, ela orou, e ele deu uma direção para ela, e ela conseguiu viver um milagre, pagou suas contas. É natural, a igreja, ela recorre a Deus no momento da necessidade. Realmente, é o seu Deus que você tem que recorrer. É o Deus da tua vida, é o Senhor Jesus. Pedro, só que o grande erro é que quando nós passamos um conflito na nossa vida, uma crise, além a gente recorre a Deus, mas muitas das pessoas, em vez dela recorrer a Deus e se posicionar como aquela igreja, como aquela mulher,
como aquela viúva se posicionou, ele se frustra com o débito, com a questão das promessas que no pensamento não foi cumprida, e retrocede na sua vida. Eu vou te explicar para que você possa entender. Às vezes você frequenta a igreja o ano todo, sendo uma igreja, se tornando uma igreja, e você espera algo da sua comunidade, da sua igreja nesse sentido, e às vezes as coisas não acontecem como você quer que aconteça, e aí você acaba se frustrando, abandonando a fé. Quantas pessoas que a gente sabe que abandonou a fé, abandonou a igreja, abandonou os caminhos e foram embora e desistiram de ser cristão e estar no caminho do Senhor? Alguém conhece alguma pessoa desse tipo? Levanta a mão para mim. Nós, quase todo mundo conhece, né? Porque são pessoas que se frustraram com os débitos, sabe, com as promessas que não foram firmadas. E aí eu quero só que você entenda, pastor, mas essas pessoas são pessoas fracas? Não. Um grande homem de Deus também retrocedeu. Pedro, quando Jesus morreu, ele no pensamento dele, foi como, a gente falou muito de enterrar Cristo, de enterrar Deus. No pensamento dele, ele enterrou Cristo. Cristo foi enterrado, e aí ficou os débitos para trás, porque os inimigos, os religiosos, se via um deles na rua, dizia: você faz parte dele, você é um deles, vamos te matar. O que ficou para trás? Débito. Ele ficou como devedor, ele ficou como errado, sabe? E aí a maior sensação que eu tenho às vezes de ser crente, é que quando as coisas não acontecem, eu saio lá fora e eu vejo acontecendo as coisas com aqueles que não servem a Deus, eu falo: poxa vida, eu faço, eu ando, eu canto, eu trabalho, eu vivo para Deus, e as coisas não acontecem para mim como acontece para aquele cara que não está nem aí com nada. Quem nunca fez essa comparação? E aí, Pedro, enterrei Jesus, acabou. O que eu volto a fazer? Eu volto a ser aquilo que eu era no passado. Eu volto a fazer aquilo que eu fazia no passado. Eu volto a beber. Se eu bebia no passado, eu volto a beber. Se eu fumava no passado, eu volto a fumar, mentir. Então, velho, sabe por quê, cara? Não resolveu nada ser crente. Então, vou voltar a fazer isso. Sabe o quê? Eu vou voltar para o meu antigo barquinho. Acontece isso. Aconteceu com Pedro. E Pedro estava pescando, e a Bíblia diz que ele jogava rede, a noite inteira jogando a rede, e nada. Aí Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus chega na beira da praia, e quando Jesus fala: joga a rede do outro lado. A Bíblia diz que o discípulo que ele mais amava, que era João, percebeu que era Jesus, e disse assim: olha, é um mestre. Aí eu começo a aprender como igreja, porque Pedro era alguém ali sem destino e perdido, e João, quando ele viu que era Jesus, ele não foi ignorante o suficiente para dizer assim: é o mestre que está lá, eu vou descer do barco aqui agora e vou ao encontro dele. Ele disse assim: Pedro, é Jesus que está lá, você precisa dele, vai lá. A Bíblia diz que João ficou no barco ajudando a trazer os peixes, porque eles mudaram a direção da rede. Você sabe o que eu aprendo? Eu aprendo um monte de coisa com essa história, porque a questão é que eu estou no barco pescando, e às vezes eu estou anos tentando algo, e esse projeto não dá certo na minha vida, e às vezes eu quero mudar de profissão para ver se as coisas dão certo, ou eu quero mudar de esposa para ver se as coisas dão certo, ou eu quero mudar fazer alguma coisa extraordinária para ver se alguma coisa dá certo na minha vida. E Jesus está dizendo assim: você não precisa mudar de lugar, você só precisa lançar a rede do outro lado, você só precisa ouvir a minha voz, você só precisa deixar eu fazer parte da sua construção. Eu não estou dizendo que você não pode construir. O que adianta construir uma casa se eu não fizer parte dela? Deixa eu fazer parte dela, eu só vou te mostrar onde você tem que jogar a rede. Joga do outro lado, porque senão nós vamos ficar a vida inteira jogando a rede de um lado, e vamos ficar a vida inteira frustrados,
tristes, aborrecidos porque não temos sucesso, porque tentamos construir sem Jesus fazer parte dessa construção. E aí eles jogaram a rede do outro lado, e quando eles lançaram a rede veio cheia de peixe. A Bíblia diz que tinha 153 grandes peixes. E aí quando João viu que era Jesus, percebeu que era a voz do mestre, por isso que eu falo, que isso é igreja. Ele não saiu correndo, eu quero primeiro tocar Jesus e ser abençoado, não. Ele falou assim: Pedro, é Jesus que está lá, ó. E a palavra de Deus diz que um discípulo alinhou o destino de outro. Um membro do corpo mostrou para o outro membro aonde estava o alvo verdadeiro. Um membro do corpo mostrou realmente aonde estava a resposta verdadeira. Falou: Pedro, não é aqui a tua resposta está lá. É Jesus Cristo que é a tua resposta. Jesus está na beira da praia. E a Bíblia diz que Pedro pula no mar e vai ao encontro de Jesus nadando. E quando ele chega, a Bíblia diz que Jesus estava com a brasa acesa, com os peixes e com os pães já pronto, para que eles pudessem ceiar. Aquilo que você busca tanto para a tua vida, o Senhor já está pronto, te esperando para te dar. Ele só tem que fazer parte da tua história. Eu quero ler esse texto novamente para mim poder encerrar. Se o Senhor Deus não edificar a casa, nada adianta nada trabalhar para construí-la. Não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Eu quero dizer para você que o Senhor sabe daquilo que você precisa e qual a tua necessidade hoje. Ele sabe qual que é o teu anseio, Ele sabe realmente do que você precisa. Ele só quer fazer parte da tua história. Deixa Jesus sentar na mesa com você. Deixa Jesus entrar na tua casa. Deixa Ele entrar na tua vida, na tua família. Deixa Ele fazer parte dos seus projetos. Busque primeiro o reino dos céus. Amém? Quero te convidar para ficar em pé. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui na frente.